E o fim do auxílio emergencial pode levar até 3.400.000 brasileiros para a extrema pobreza. Essa informação foi extraída de um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-IBRE. Então, por isso, a gente conversa agora com um dos pesquisadores do FGV-IBRE, Daniel Duque. Muito bom dia. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Bom, Daniel, o fim do auxílio emergencial pode trazer, então, impactos para além do ano de 2021? Gostaria de começar te perguntando isso, de acordo com o estudo, os impactos deste ano de 2021 e também se isso será uma conta de longo prazo para o Brasil. Bom, a pandemia ela já devia ter causado, né, já está causando uma conta que se acumula no país, né, que justamente por esse mercado de trabalho piorando, fazendo com que muitas pessoas tenham perdido suas ocupações, o que faz com que haja uma maior dificuldade no futuro, mesmo em uma situação de maior normalidade econômica, a gente tenha uma melhor recuperação do emprego, uma melhor recuperação de salários, porque justamente as pessoas, quando ficam fora do mercado de trabalho por muito tempo, elas têm uma maior dificuldade de encontrar uma nova ocupação, até pela própria questão da experiência não ganha, né, da falta de experiência que se perdeu nesse período que ela ficou sem ocupação. Agora, a questão da extrema pobreza, ela é uma consequência direta do fim do auxílio, né? A gente vai ter aí milhões de brasileiros que vão perder uma importante fonte de rendimento para o seu domicílio, para sua casa, enfim, e isso vai fazer com que que muitas passem para um nível de renda menor do que o da linha da pobreza extrema, né? E isso pode ser até contrabalanceado com um adiantamento do abono salarial ou outros tipos de benefícios, mas em geral, famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade, elas não têm tanto acesso a esses benefícios mais formais, o que vai fazer com que a gente não consiga evitar realmente essa redução da pobreza. E a pobreza, assim como o desemprego, é um fenômeno, né, que quando você entra, né, quando você está numa situação de pobreza, você tem uma grande dificuldade de sair, justamente porque você tem que começar a tomar decisões que impedem, né, a sua capacidade de investimento, a capacidade de estudar, enfim, e isso tem um impacto de longo prazo realmente muito importante e muito, infelizmente, negativo para o país. Sim, Daniel. E o estudo contempla, ou vocês têm as informações de quais são as regiões do Brasil que serão mais impactadas pelo fim do auxílio? A região Nordeste já mostrou um grande aumento da pobreza extrema, quando a gente teve a redução do auxílio de 600 para 300 reais. A região já tinha sido muito beneficiada, desproporcionalmente beneficiada, não apenas por ter uma grande parte da população, né, em situação de vulnerabilidade, mas também por ter uma economia muito informal. E o auxílio emergencial ele beneficiou proporcionalmente mais os trabalhadores informais do que aqueles formais, né? Então foi realmente uma região em que acabou sendo muito beneficiada por esse programa. Quando houve a redução, ali entre setembro e outubro, a gente teve um grande aumento, um aumento realmente quase que descontínuo ali de grande elevação da pobreza extrema, que deve se repetir agora entre dezembro e janeiro com o fim total do auxílio, né? Outras regiões, como a região sul, sudeste principalmente, centro-oeste também, são regiões que são menos afetadas justamente porque são economias mais formais, um mercado de trabalho mais formal e uma população em uma situação de rendimento acima da média, né, de todo o país, de modo que há menos beneficiários do auxílio emergencial. O emprego formal já começa a se recuperar nessas regiões, principalmente na indústria, que está concentrada ali no sudeste, né, e no sul também. E a gente tem com isso uma situação de extremo desequilíbrio regional, que já sempre existiu, é claro, mas com o fim do auxílio fica exacerbado por essa questão da pandemia ter sido mais forte sobre o setor de serviços, sobre informalidade, etc. Daniel, e nessa região Nordeste, como você explicou, principalmente o Bolsa Família será a única renda dos vulneráveis nesse ano de 2021? O Bolsa Família já funciona como uma das principais fontes de renda, né, de milhões de famílias, principalmente em regiões muito distantes de algum centro econômico, de alguma cidade com algum dinamismo, né? Nessas regiões, assim, como a gente pode pensar no sertão nordestino, por exemplo, a gente não tem uma geração de empregos, né? Não tem uma situação em que o mercado de trabalho consegue suprir, de fato, a renda das famílias,
então fazendo com que o Bolsa Família realmente tenha um papel predominante. Agora, né, quando a gente teve a pandemia, essas regiões, né, são obviamente, elas giram em torno do setor público e de alguns serviços básicos. Com a pandemia, principalmente agora, com essa segunda onda da pandemia chegando no Brasil, né, a economia, os serviços continuam ainda muito em um nível de atividade muito aquém do que estava, né, antes da pandemia. E o setor público também é muito fortemente afetado, né, tem escolas, enfim, a prefeitura em geral, os serviços públicos de administração pública estão muito afetados. A gente tem uma situação em que realmente vai faltar qualquer tipo de fonte de rendimento, que se não uma transferência direta, tal como o Bolsa Família, tal como era até pouco tempo atrás o auxílio emergencial. Daniel, e o Bolsa Família contempla um número menor de pessoas do que contemplou o auxílio emergencial. Qual alternativa terá essa parte da população que ficará totalmente descoberta nesse primeiro momento? A gente está falando de realmente muitas pessoas. Assim. O auxílio emergencial ele tinha chegado a cerca de metade cerca de metade dos domicílios no país, cerca de 44% dos domicílios, né? Enquanto que o Bolsa Família chegava a algo em torno de 20%. Então, assim, mais da metade dos beneficiários do auxílio emergencial vão ficar sem nenhum tipo de transferência, né? Vão ficar só com... a outra metade vai ficar apenas com um Bolsa Família, que já é também um valor muito menor, né? Em média, o valor do Bolsa Família não chega a R$200 por mês por família, né? Então, é um valor muito menor do que o benefício médio do auxílio emergencial, mesmo na sua última fase de R$300. Então, a gente vai ter uma situação em que as pessoas vão ter que realmente procurar algum tipo de trabalho informal, vai se sujeitar, né, a um risco de contrair o vírus, né, nesse momento de segunda onda, o que é muito problemático, ou então realmente vai estar numa situação de dependência de algum outro tipo de familiar que tem alguma renda, alguma aposentadoria ou pensão, etc. Vai ser um momento duro agora, porque justamente além do fator do fim do auxílio, a gente também tem uma questão sazonal, que no mercado de trabalho, no primeiro trimestre de todos os anos, costuma ter maior desemprego, justamente porque quando as empresas das festas de final de ano, né, os alojamentos, eles tendem a demitir, o que se soma a essa situação problemática aí nesse início de ano. Bom, Daniel, agora olhando para as tomadas de decisões econômicas, o governo se equivocou em achar que era uma breve pandemia, que iria passar logo. Talvez o valor alto, com um custo alto, levou o país a, neste momento, realmente não ter como dar continuidade ao benefício. Como que vocês avaliam a condução econômica ao longo do ano de 2020? O orçamento de guerra, né, que permitiu com que o governo gastasse para além do teto de gastos, ele foi uma decisão realmente pensada para até o fim do ano passado, e partindo do pressuposto que nesse momento a gente teria uma situação de pandemia já controlada, né? Não foi o governo do Brasil não foi o único que errou nesse sentido, né? Muitas projeções de muitos governos imaginavam que após um período de distanciamento social, de lockdown, enfim, a gente teria uma situação em que a curva de infecção seria achatada e a pandemia seria então controlada. Isso chegou a acontecer em alguns países da Europa, mas que hoje todo mundo só está sofrendo essa segunda onda, né, do coronavírus. O problema foi que, ao fim do ano passado, quando já começou a se perceber que havia esse risco de segunda onda, o governo não se antecipou a esse problema. Inclusive, havia, né, integrantes do governo que falavam que o risco de uma segunda onda no Brasil era baixíssimo, o que não fazia muito sentido, tendo em vista que o Brasil não se diferencia em nada em relação a outros países que passaram por isso antes. Inclusive, a gente fez um trabalho pior do que muitos, né, em termos de controlar a pandemia. A gente nunca passou nunca esteve numa situação de curva achatada. Então, a gente, sem essa antecipação do governo, faltaram alternativas para esse início de ano. A gente virou o ano de 2020 para 2021 sem nada no lugar do auxílio emergencial, senão o Bolsa Família tal como ele já estava em 2019, com alguns poucos ajustes, mas sem nenhuma realmente solução para uma pandemia que parece ainda estar bem distante do seu fim, apesar de um início de planejamento da vacina que, infelizmente, também ainda não chegou à população como vai ser feita e em que velocidade.
Daniel, e é possível, existe saúde fiscal para chegar a um novo formato, talvez com parcelas mais baixas, por um período mais curto? O problema não é quanto vai se gastar, na verdade. Assim, claro que não se pode dar um segundo auxílio como foi no início do ano passado, no meio do ano passado, de R$ 600 para 68 milhões de pessoas. Isso seria, de fato, uma bomba fiscal que é impossível de manter. Mesmo, no entanto, assim, os parâmetros do auxílio, mesmo se ele for baixo para uma população menor, não há espaço exatamente no orçamento, tendo em vista as regras fiscais atuais. O teto de gastos ele não permite um espaço no orçamento público para que a gente tenha uma transferência, mesmo de uma fração do tamanho que foi o auxílio. Nesse sentido, a gente está numa situação bem ruim. A gente teria que realmente aprovar um segundo orçamento de guerra, talvez por um período menor, de 3, 4 meses, enfim, e parametrizar um novo auxílio emergencial para que ele não tenha realmente um volume de gasto tal como foi, e talvez com maior controle, né, se fazer realmente uma checagem automática do CPF da pessoa, para a gente não ter aquelas situações de beneficiários que são servidores públicos ou, enfim, empregados no setor privado com altos salários. Tudo isso já deveria ser fácil de fazer, o governo tem esses dados, enfim, só que não foi feito de forma automática, tem ficado a cargo hoje da CGU ou do TCU esse tipo de fiscalização. Então, talvez fazer alguma coisa nesse sentido de tentar controlar mais o gasto do auxílio emergencial, mas infelizmente não há possibilidade de fazer isso de forma pelo menos rápida, enfim, sem alguma aprovação de reforma que o custo de efeito vai durar alguns anos, né? Para fazer isso de forma rápida e agora chegando às pessoas, não teria outro meio senão uma aprovação de um segundo orçamento de guerra. Bom, Daniel, para a gente finalizar, é fato que a economia ganhou uma atração no segundo semestre, então eu tenho duas perguntas para te fazer. O auxílio foi justamente um dos motores desse crescimento que nós observamos e te pergunto também, se agora com o fim desse auxílio nós vamos sentir agora no início de 2021, porque automaticamente o poder de compra da população diminui. Então, qual que é a explicação para tudo isso? Sim, já teve indicadores mostrando que houve uma forte desaceleração da recuperação ali entre setembro e outubro devido ao fim do auxílio emergencial, a redução do auxílio emergencial, quando ele passou de 600 para R$300. Já foi um baque significativo na economia. No entanto, como a gente estava numa situação de retomada das atividades, quando se pensava que estava se caminhando para o controle da pandemia, enfim, isso conseguiu fazer com que a gente não tivesse realmente um repique recessivo, né, na economia. Agora que a gente está em plena segunda onda, né, que a gente está em plena situação em que vários municípios, vários estados estão voltando a ter restrições, a gente vai ter realmente uma tempestade perfeita, porque junto com essa nova onda, junto com essas novas restrições, a gente vai ter essa grande redução do poder de consumo das famílias, que vai fazer com que a gente talvez de fato a economia brasileira tenha uma grande aceleração, uma forte, talvez até alguma pequena recessão em relação ao trimestre anterior. No entanto, a gente tem que ver como é que vai comportar os outros componentes da economia, se os investimentos vão continuar sendo retomados. O investimento foi um fator que tem puxado muito a recuperação econômica, além do consumo das famílias, e também ver como é que a gente vai, como a exportação, enfim, vai se comportar, mas sem dúvida a gente vai ter aí um primeiro trimestre em que a gente vai estar juntando dois fatores recessivos, que é a segunda onda da pandemia e o fim do auxílio emergencial. Nós conversamos com o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o FGV IBRE. Daniel Duque, muito obrigada, viu? Eu agradeço.